boa noite. Boa noite. Uma tentativa de fuga termina com mais de 20 mortos no Pará. O partido que pediu uma liminar para barrar a prisão de condenados em segunda instância se arrepende. Provoca um impasse no Supremo Tribunal Federal. O STF marca para daqui a 7 dias a decisão sobre a denúncia contra o senador tucano Aécio Neves. E a segunda turma determina que o ex-governador Sérgio Cabral seja transferido de volta do Paraná para uma prisão no Rio. Lançadas 2 formas novas de quitar dívidas da bola de neve do cheque especial. A inflação de março é a mais baixa da era do real. Mas os preços administrados subiram muito mais. O dono do Facebook vai se explicar ao Senado americano sobre o uso de dados de usuários. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Federação Brasileira de Bancos vai mexer nas regras do cheque especial. Essa é a forma de endividamento mais comum no Brasil. 24 milhões de clientes dos bancos usam o cheque especial para ajudar a fechar as contas no fim do mês. Um dinheiro rápido e sem burocracia, mas que custa muito caro. Em média, 324% ao ano, bem acima da taxa de juros média cobrada no sistema financeiro. O Banco Central pediu aos bancos mudanças para reduzir o custo desse tipo de dívida. E hoje a Febraban anunciou novas regras. A partir do dia 1º de julho, os bancos terão que oferecer uma linha de crédito mais barata para os consumidores que usarem por 30 dias seguidos o cheque especial. Essa oferta vai ser feita para quem tiver passado de 15% do limite. O consumidor não vai ser obrigado a aceitar essa linha alternativa. Se o cliente não quiser, o banco tem que oferecer uma nova proposta a cada 30 dias. O objetivo das novas regras é fazer com que o cheque especial seja usado por pouco tempo, só numa emergência. Como a taxa de juros é altíssima, o risco de calote também é grande, 5 vezes maior do que a média das outras linhas de crédito. O correntista acaba se enrolando para pagar e o banco para receber. É um exemplo parecido, por exemplo, com o transporte público. Todo mundo anda de ônibus todos os dias. Mas em alguns momentos especiais você pode usar o táxi, que é muito mais caro, mas é mais conveniente. O cheque especial é assim também. Os bancos também têm interesse nessas mudanças, diz esta professora. Eles estão agindo bastante também para reduzir um pouco das perdas que eles têm por conta da inadimplência, que é bem mais elevada nesses casos de cheque especial. Seja porque as pessoas não pagam, seja porque elas entram na justiça e conseguem negociar taxas mais baixas, retornos mais baixos. Então eles estão, de alguma forma, assim também agindo em causa própria. As taxas de juros cobradas no Brasil ainda estão entre as mais altas do mundo. E para caírem mais rapidamente, é preciso aumentar a competição no setor bancário, diz este economista. Quando os bancos começarem a competir entre eles mesmos, aí sim, em função dessa concorrência, para querer emprestar mais, a gente vai ver, deve ver, né, nesse momento, uma queda da taxa de juros cobrada. Segundo a Febraban, a taxa de juros dessa linha de crédito mais barata para quem entrar no cheque especial vai ser determinada livremente pelos bancos. Qualquer empréstimo, qualquer financiamento tem um custo que precisa ser considerado. Mas nem sempre a pessoa sabe disso na hora de assinar o contrato. CET. Em São Paulo e no Rio, essas 3 letras significam Companhia de Engenharia de Tráfego. O pessoal que tenta organizar o caos no trânsito. Penso em multa, com certeza. Mas a sigla para o consumidor tem outra função: tentar evitar o caos nas contas. Sabe o juro que a gente paga quando faz um empréstimo ou compra um produto financiado? Pode ser de 2%, 3%, 5% ao mês. Mas o que se paga no fim das parcelas costuma ser muito mais do que isso. É o CET, o custo efetivo total. Ele foi criado pelo Banco Central faz tempo, 10 anos. Mas para muita gente continua sendo um ilustre desconhecido. Sabe o que é o custo efetivo total? Não. Além dos juros, o custo efetivo total inclui taxas que às vezes ficam escondidas. Tarifas, impostos, encargos, seguros cobrados no financiamento. Isso faz o valor final ser maior. Eu não costumo perguntar. Não tenho hábito de perguntar. O Banco Central determina que o CET seja informado nos anúncios. Mas esse cartaz só cita as taxas, sem dizer se é o custo total. Nessa loja, a letra é tão pequena que é difícil ver o CET do celular. Eles colocam tudo ali, né, o que foi gasto, eles colocam os impostos e tal, só que
não fica nada esclarecido assim. Cristiane só reparou essas taxas no contrato depois de fechar a compra do carro, que foi todo financiado. O juro é de 22% ao ano, mas o custo efetivo total chega a 32%. Uma diferença de mais de R$2.000 no final. Acho que é muito dinheiro e deveria ter prestado bem atenção nisso antes. Um empréstimo de R$5.000 em 36 meses, com seguro, tem juros de 168% ao ano e custo efetivo total de 222%. Isso dá uma diferença de R$3.300. A recomendação deste economista é pesquisar. Ele diz que às vezes um banco cobra juros mais baixos do que o outro, mas o custo total pode ser maior. Quando se compara só os juros, você pode tomar uma decisão errada eventualmente, porque os custos envolvidos no restante da operação podem ser maiores num caso do que em outro. Ou seja, compare sempre o custo efetivo total. Nos financiamentos ou no trânsito, essas 3 letras podem significar um gasto a mais no fim das contas. Da próxima vez, prestar mais atenção e ler as linhas entre linhas. A inflação de março foi a mais baixa para este mês desde que o Brasil adotou o real como moeda em 1994. Mas os chamados preços monitorados, aqueles que têm reajuste em contrato ou definido pelo governo, subiram bem mais nos últimos meses. Queda nos preços das passagens aéreas. Foi isso que mais puxou para baixo a inflação de março. Na média, os alimentos praticamente não subiram. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE, foi de 0,09%. E a inflação acumulada no ano, entre janeiro e março, está abaixo de 1%. Mas para boa parte da população, a inflação mais baixa não trouxe grandes novidades. Esses índices, mensal e acumulado no ano, são os mais baixos registrados para o mês de março desde o início do Plano Real, há 24 anos. Ainda assim, alguns itens que afetam mais o bolso do consumidor, especialmente aquele de baixa renda, continuaram em alta. Passagens de ônibus, por exemplo. A passagem pesa muito no seu orçamento? Olha, no momento sim, porque como a gente está em crise, eu estou procurando emprego e até agora nada, né? As tarifas de ônibus fazem parte dos chamados preços monitorados, que não dependem de oferta e procura porque são estabelecidos por contrato ou por órgãos públicos. Enquanto a inflação geral acumula alta de 2,68% em 12 meses, abaixo do centro da meta, os preços monitorados já subiram 7% nesse período. Só nos 3 primeiros meses do ano, as passagens de ônibus urbanos subiram em média 4%, por causa de reajustes recentes em Belém, no Rio, em Fortaleza e Porto Alegre. Aumento que obrigou a Viviane a cortar custos. Você deixa de sair, deixa de fazer várias coisas, senão você não consegue trabalhar. Nem todas as cidades já reajustaram as passagens de ônibus urbano. Então, a tarifa de ônibus urbano pode aparecer de novo no IPCA, influenciando os resultados do IPCA por força de novos reajustes. Dentro dos preços controlados tem ainda o botijão de gás, 15% mais caro em um ano. E no Rio também teve o reajuste da conta de luz. Gás aumentou, pagava R$56, agora eu pago R$70. A energia também aumentou, para quem pagava R$100, estou pagando 200 e pouco. Tá difícil. Regina Célia percebeu mudanças na clientela. Tem cliente que fazia unha uma vez na semana, agora faz uma vez no mês. Ela já cortou a internet, reduziu as compras, mas ainda tem mês sobrando no salário. Não tem mais onde cortar. Não tem. Tá complicado. O assunto agora é ciência para a saúde. Cientistas brasileiros desenvolveram um teste que pode informar com mais rapidez e com precisão em que casos a vacina contra a febre amarela terá provocado reações adversas. E os resultados mostram que a vacina é segura. É uma novidade, um teste nunca usado antes para identificar se a pessoa está infectada com o vírus silvestre da febre amarela, transmitido pela picada do mosquito, ou se ela teve uma reação ao vírus da própria vacina. O novo método nasceu aqui, nesse laboratório da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Bonn, na Alemanha. Serve para esclarecer os casos em que a pessoa já podia estar com o vírus incubado antes de tomar a vacina ou podia ter se infectado logo depois de se vacinar, quando ainda não estava protegida. Os sintomas, tanto na infecção pelo vírus selvagem quanto pelo vírus atenuado da vacina, são os mesmos e só um teste para responder.
O problema é que até agora, para tirar essa dúvida, era preciso fazer um teste complexo e demorado. O resultado podia levar até 14 dias e nem sempre se chegava a uma resposta. O novo método é simples e rápido. Em 1 ou 2 horas já dá para saber se a pessoa foi infectada naturalmente ou se foi efeito da vacina. Que muitas vezes você pode ficar com vários casos de suspeitos de efeito adverso, quando na verdade não é. E acaba falando muito mal da vacina. 95% dos casos que nós temos recebido no laboratório, das amostras, nós detectamos vírus selvagem. Ou seja, a infecção ela é proveniente de um vírus selvagem e não da vacina. De julho do ano passado até o início de abril, foram registrados 1.127 casos de febre amarela e 328 mortes. De 2017 para cá, mais de 64 milhões de doses da vacina já foram distribuídas pelo país. E as reações adversas são raras. A vacina é bastante segura, bastante segura. Existe uma proporção, né, de casos de efeito adverso, de acordo com a literatura, de um caso para aproximadamente 1 milhão de doses distribuídas. Até abril de 2019, todos os municípios do Brasil vão ter acesso à vacinação contra a febre amarela. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil e a Maju Coutinho tem hoje alertas para a gente. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, tem alerta entre o norte da região norte e nordeste, onde a chuva mais volumosa vai continuar confinada, mas alguns pontos do leste nordestino também merecem atenção. Aqui vai a lista das capitais dos volumões. Pode chover o dia todo e cerca de 80 milímetros em São Luís, 50 em Belém, 40 no Recife, 30 em Natal, Fortaleza e Teresina. Aliás, ainda é preocupante a situação lá da barragem do Bezerro, no Piauí, que ameaça romper, pois a água que foi desviada dessa barragem aumentou o nível do rio Maratauã, que pode inundar algumas áreas. Por isso, a Defesa Civil do Estado colocou 8 municípios em alerta: José de Freitas, Luzilândia, Joca Marques, Madeiro, Esperantina, Cabeceiras, Barras e Batalha. Já no Rio Grande do Sul, aumentou o número de municípios em situação de emergência por causa da seca. A gente vem acompanhando desde fevereiro, eram 9, aí subiu para 22 o número e agora a gente tem 38 cidades nessa situação. Amanhã deve ser mais um dia de tempo firme, tarde bem seca, em vários pontos aqui do sul do país, também num pedação de São Paulo e no sul de Minas Gerais. A umidade do ar pode ficar abaixo de 30%, o ideal para a gente se sentir bem confortável é o índice em torno de 60%. Tempo firme também avançando aqui, estendendo as garras no sul de Mato Grosso e também de Goiás. E o sistema que está deixando o tempo firme em grande parte do centro-sul do país vai impedir que uma frente fria avance, mas ao se aproximar aqui do Brasil, essa frente pode acelerar os ventos, Renata, e provocar ventania no Rio Grande do Sul amanhã. Mas isso não mexe com as temperaturas no resto do país? Olha, não, ela mexe com a temperatura lá no sul, porque essa aproximação esquenta. 31 de máxima em Porto Alegre, onde pode ventar forte, 34 em Cuiabá e 26 em Curitiba. Destaque para a amplitude térmica grande, a diferença entre a mínima e a máxima em BH, em São Paulo e no Rio de Janeiro especialmente. Acompanha comigo, olha, 18 de mínima em BH de manhã, 29 de máxima, aqui em São Paulo 16 pela manhã, 29 à tarde. Aí para vocês, Renata, Rio de Janeiro, 17 de mínima de manhã, 32 no período da tarde. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Uma onda de violência assusta os moradores da região metropolitana de Belém. No intervalo de 9 horas, 12 pessoas foram assassinadas e uma tentativa de fuga de presos deixou mais de 20 mortos. Segunda-feira, 11 da manhã, 2 homens chegam de moto e se aproximam da calçada. O que está na garupa faz vários disparos. O alvo era o cabo Ivaldo Nunes da Silva, de 49 anos. Ele foi atingido por 5 tiros e morreu a caminho do hospital. Pouco depois do crime, houve uma sequência de assassinatos na Grande Belém. Entre 2h30 da tarde e 11h30 da noite, outras 12 pessoas foram executadas.
Em todos os crimes, a ação dos bandidos foi a mesma. Chegaram de moto ou de carro, começaram a atirar e não roubaram nada. Segundo as investigações, 9 vítimas tinham passagem pela polícia. Moradores dos bairros onde houve as mortes estão assustados. Daqui da porta para cá. Nem sair para cá, Deus me livre. Eu ia lavar o carro ontem, não tenho coragem mais de lavar nem o carro aqui na frente. A polícia investiga se as execuções têm relação com a morte do cabo Ivaldo e de outro policial militar que já tinha sido assassinado no domingo à noite com 10 tiros. O cabo Hernani Rogério da Costa, de 32 anos, foi atingido quando lanchava nesta rua. Em um ano, é a 7ª vez que a Grande Belém vive uma onda de violência em que as mortes tiveram características de execução. 4 chacinas ocorreram após o assassinato de policiais. A Secretaria de Segurança Pública do Pará diz que reforçou o policiamento na região metropolitana de Belém e que aumentou as equipes da Divisão de Homicídios para investigar os assassinatos em série. Também foi criada uma força-tarefa para apurar as mortes de policiais. 17 PMs foram executados este ano. A gente vai reduzir isso e preventivamente para que não aconteça. Mas se caso venha a ocorrer, né, com certeza absoluta a resposta tem sido rápida e vai continuar sendo rápida. Agora à tarde, a polícia confirmou que 21 pessoas foram mortas durante uma tentativa de resgate no complexo prisional de Santa Isabel, na Grande Belém. Entre as vítimas estão presos, bandidos armados que davam apoio do lado de fora do presídio e um agente penitenciário. A Secretaria de Segurança Pública do Pará afirma que não há ligação entre a tentativa de fuga e a série de assassinatos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu de participar da Cúpula das Américas, que começa nesta sexta-feira no Peru. Seria a primeira visita oficial dele à América Latina. A Casa Branca disse que Trump vai ficar em Washington para comandar a resposta à crise na Síria. Os americanos acusam o governo sírio de usar mais uma vez armas químicas contra a população. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prestou depoimento hoje ao Senado americano. Mark Zuckerberg pediu desculpas e disse o que os senadores americanos queriam ouvir. Reconheceu que o Facebook errou quando não protegeu os dados dos usuários e quando não impediu que informações falsas circulassem livremente pela plataforma durante a corrida presidencial americana. Ele admitiu que a empresa foi lenta em responder à interferência russa nas eleições e que está colaborando com o promotor especial Robert Mueller, que investiga se houve colaboração entre a campanha de Trump e os russos. Mas o fundador do Facebook disse que vai ser diferente nas eleições de 2018 nos Estados Unidos e em países como a Índia, o Brasil e o México. Nós vamos fazer tudo o que for possível para garantir a integridade dessas eleições, disse Zuckerberg. Ele prometeu que a maior rede social do mundo vai exercer os seus próprios controles de forma mais eficiente. Mas o Congresso tem motivos para desconfiar de promessas. Notícias falsas e boatos nas redes sociais continuam sendo capazes de influenciar resultados eleitorais. E os senadores e deputados estão preocupados com as eleições legislativas desse ano, em novembro. E além da pressão dos políticos, Mark Zuckerberg tem um outro problema, ilustrado por essas imagens dele aqui. Elas representam milhões de usuários do Facebook que se sentem enganados. A ativista Nell Greenberg diz que o que está acontecendo nas redes sociais prejudica as relações na sociedade, a habilidade de nos comunicarmos uns com os outros. A juíza Carolina Lebos, que é responsável pela execução da pena de prisão do ex-presidente Lula, negou a entrada de 9 governadores estaduais que pretendiam visitá-lo hoje na cadeia. O dia de visitas na carceragem da Polícia Federal em Curitiba é quarta-feira e só para a família do preso. Apenas os advogados é que podem manter contato com o cliente todos os dias. Os governadores não se enquadram nessas condições e a juíza afirmou que não há fundamento para flexibilizar a regra.
O Supremo Tribunal Federal aceitou um pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral e autorizou a volta dele para um presídio do Rio de Janeiro. Cabral foi transferido para Curitiba em janeiro. O advogado de Sérgio Cabral alegou que a permanência do ex-governador do Rio no Paraná atrapalhava a defesa. Ao comentar as irregularidades encontradas no presídio de Benfica, no Rio, em novembro, quando o Ministério Público apreendeu camarão e bacalhau, o advogado disse que Cabral é alérgico a camarão, que não pode ingerir frutos do mar e que precisa tomar remédio diariamente. O primeiro a votar foi o relator, ministro Gilmar Mendes. Ele desconsiderou o que os juízes do Rio e de Curitiba chamaram de regalias. Sérgio Cabral recebia comida especial no presídio de Benfica, ganhou um equipamento para cozinhar e havia um mini cinema para ele e outros presos. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski seguiram Gilmar Mendes e votaram pela volta de Sérgio Cabral ao Rio. Eles criticaram o uso de algemas e de correntes nas pernas do ex-governador durante a ida dele para Curitiba, em janeiro. Pessoas de variada concepção política, religiosa, filosófica, acho que viram esse episódio do ex-governador sendo conduzido com ferros. Todos ficaram pasmos. Quer dizer, aonde nós queremos chegar? Assistiram muito filme americano, talvez. Que tipo de alma está morando no corpo dessa gente? E aí, nesse caso, ministro, se Vossa Excelência me permite, não eram só algemas que atavam os punhos, mas algemas que atavam os punhos e os pés. Os pés? E os pés? De uma forma absolutamente inusitada. O ministro Edson Fachin afirmou que não há cerceamento de defesa a Cabral e defendeu que ele continuasse preso no Paraná, mas foi voto vencido. No pedido que levou Cabral para Curitiba, procuradores afirmaram que havia necessidade de novos depoimentos do ex-governador em uma investigação da Lava Jato. Em Curitiba, Sérgio Cabral foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pouco antes dessa decisão, em outro julgamento, os ministros da segunda turma do Supremo referendaram uma decisão do ano passado de Gilmar Mendes, que suspendeu a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande. Na época, Sérgio Cabral fez comentários sobre a atividade empresarial da família do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A partir do que foi decidido hoje aqui, Cabral já pode retornar ao Rio imediatamente. O Supremo Tribunal Federal deve decidir na semana que vem se aceita ou não a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Se ela for aceita, Aécio será réu na Lava Jato. O senador Aécio Neves, do PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Também foram denunciados a irmã dele, Andréa Neves da Cunha, o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB, por envolvimento no caso. A Procuradoria-Geral da República afirma que Aécio pediu propina de R$2 milhões a Joesley Batista. Em março do ano passado, o empresário gravou uma conversa que teve sobre o assunto com o senador. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pegou de congresso. Primeiro foi, não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser, eu acho. Pelo que está vendo, tudo, para mim e para você. Assim, primeiro foi. Porque os dois que estão pensando trabalhava para você. Eu sei, mas eu deixei aqui. É que sabe. Assim, ó, aqui, toma. E acabou. Aí, botei e pronto. Primeira coisa, eu consigo. Que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. E Aécio pergunta como seria a entrega do dinheiro. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só pode desse jeito. Tem que ser entre 2, não dá pra ser. Tem que ser um que te mata ele antes de
Frederico Pacheco foi mesmo encarregado de pegar o dinheiro. A entrega em espécie foi feita na sede da JBS pelo executivo da JF, Ricardo Saldi, em parcelas de R$500 mil. As imagens mostram também a hora em que Menderson Souza Lima pega parte do dinheiro com Frederico. A defesa de Aécio Neves alega que o dinheiro era um empréstimo para pagar advogados e não propina. Em nota, o advogado Alberto Toron disse que o senador foi vítima de uma situação forjada, arquitetada por criminosos confessos, e que inexiste crime ou ilegalidade na conduta do senador. A Procuradoria-Geral da República também acusou Aécio Neves de tentar atrapalhar a Lava Jato. De acordo com a denúncia, Aécio apoiou projetos de lei contra as investigações e quis interferir na escolha de delegados. O julgamento só vai ser possível porque o relator, ministro Marco Aurélio Mello, liberou o processo. Ele já tinha determinado a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Aécio. Na terça-feira da semana que vem, aqui na primeira turma do Supremo, 5 ministros vão decidir se aceitam ou não a denúncia. Se aceitarem, Aécio Neves, que é investigado em 9 inquéritos no Supremo, vai se tornar réu pela primeira vez na Lava Jato. O advogado de Andréa Neves afirmou que não existe nenhuma prova da participação dela em crime e espera que a denúncia seja rejeitada. Os advogados de Menderson Lima e de Frederico Pacheco também afirmaram que não há motivos para uma ação penal contra seus clientes. Em nota, a defesa de Joesley Batista afirmou que os fatos apontados na delação premiada foram corroborados pela ação controlada feita pela Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de liminar que buscava suspender os efeitos da condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB. Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de Minas pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano. O ministro disse que não houve constrangimento ilegal ao ex-governador para justificar o habeas corpus. O pedido ainda vai ser analisado pela 5ª turma do STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, Eduardo Azeredo foi um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2 montado para a campanha de reeleição ao governo de Minas em 1998. A defesa de Eduardo Azeredo afirmou que acredita que o pedido de nulidade da sentença vai ser aceito quando julgado o mérito do habeas corpus. O Partido Ecológico Nacional se arrependeu do pedido de liminar que encaminhou ao Supremo para evitar a prisão de condenados em segunda instância. O relator ministro Marco Aurélio chegou a dizer que poria esse assunto em discussão na sessão de amanhã, mas o partido quer mais tempo. O Partido Ecológico Nacional destituiu o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que apresentou ao Supremo o pedido de liminar questionando a prisão em segunda instância. A alegação foi de que o partido não havia sido informado pelo advogado que ele entraria com a liminar. Almeida Castro rebate a alegação, afirmando que tinha uma procuração que lhe dava plenos poderes. O novo advogado do partido afirmou que a ação original movida pelo PEN em 2016 era apenas para uniformizar a aplicação da lei e que o partido apoia a prisão em segunda instância. A pessoa já foi condenada na primeira instância, já foi condenada na segunda instância, teve prova, contraprova, laudo, perícia, testemunha. E quando há o recurso para a instância superior, não há admissão de novas provas, não há análise do mérito, apenas para ver se houve um erro. Então, não é possível que, em nome da impunidade, o processo demore 10 pessoas, não sejam julgados e condenados e cumpram a pena. À tarde, o partido apresentou um pedido ao ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso. Solicitou vista do processo por causa da mudança de advogado. Marco Aurélio sequer entendeu o pedido, uma vez que a liminar é pública e está disponível no sistema eletrônico do Supremo. Ele pediu esclarecimentos ao PEN sobre o que de fato o partido queria. No fim do dia, o partido esclareceu que quer 5 dias para que seus novos advogados estudem o caso. Nós não consideramos essa matéria urgente. O Supremo já decidiu mais de uma vez a respeito da matéria e ninguém estava preocupado com isso. Só agora, em face à condenação e à prisão de um poderoso, é que estão tomando importância a esse assunto.
Antes de ser destituído pelo PEN, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro tinha assinado também um outro pedido para que a liminar contra a prisão em segunda instância fosse analisada. Fez isso em nome do Instituto de Garantias Penais, que reúne advogados. O IGP é amicus curiae na ação, que no linguajar jurídico significa um terceiro interessado na causa. Mas hoje Marco Aurélio Melo negou esse pedido, alegando que terceiros admitidos no processo não têm poder para pedir liminar. Caberá ao ministro decidir o que fazer diante da situação criada pelo partido. A pauta do Supremo de amanhã já prevê a análise de 2 pedidos de habeas corpus. Um do ex-ministro Antônio Palocci, que foi filiado ao PT. O outro do deputado afastado em prisão domiciliar, Paulo Maluf, do Progressistas. Os 2 pedidos têm prioridade no plenário. A Procuradora-Geral da República se manifestou ontem contra o pedido de liminar. Raquel Dodge defendeu que seja mantido o entendimento do Supremo 2016, que permite a prisão de condenados em segunda instância. Ela afirmou que a alteração súbita, inexplicada, aleatória do sistema de precedentes do Supremo é fator de insegurança jurídica. Sua manutenção fortalece a Suprema Corte enquanto instituição mais importante do sistema de administração de justiça no Brasil. E agora há pouco, o ministro Marco Aurélio atendeu ao pedido do PEN e suspendeu por 5 dias. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União anule a concessão do Grupo Libra para operar no Porto de Santos. Segundo o MP, o contrato foi prorrogado, mesmo com uma dívida de R$2 bilhões em nome da empresa. Sócios do Grupo Libra foram alvos da operação que investiga se o decreto assinado no ano passado pelo presidente Michel Temer beneficiou empresários. O Grupo Libra afirmou que está prestando todas as informações às autoridades, que o TCU acompanhou o processo de renovação do contrato, reiterou que cumpre as leis e que nunca esteve inadimplente. No complemento da denúncia apresentada contra amigos do presidente Michel Temer, João Batista Lima Filho tinha o papel de auxiliar os demais integrantes do núcleo político na arrecadação de propina, em especial seu líder Michel Temer. O documento do Ministério Público Federal cita relatos de Ricardo Saldi, ex-diretor da JF, e do operador do MDB, o doleiro Lúcio Funaro, e menciona os documentos que foram encontrados na empresa Argeplan, que pertence ao Coronel Lima, relacionados a Temer. No complemento da denúncia, o Ministério Público afirma que os documentos indicam que João Batista Lima Filho faz a gestão do recebimento de recursos e doações de campanha para Michel Temer há décadas e que confirmam tudo que já foi exposto sobre as condutas recentes do Coronel Lima no âmbito da organização criminosa. Lima e outro amigo de Temer, o ex-assessor José Yunes, se tornaram réus no processo em que ex-deputados do MDB da Câmara são acusados de integrar uma organização criminosa com indícios de intermediação de propina para beneficiar o partido. O Ministério Público Federal afirma que cabia a Yunes auxiliar os demais integrantes do núcleo político na arrecadação da propina, por meio do recebimento da vantagem indevida, de forma dissimulada, como doações ao partido ou mesmo via Caixa 2, contribuindo assim para o projeto de poder da organização criminosa. Yunes foi citado pelo delator Lúcio Funaro, que contou que foi ao escritório de Yunes pegar R$1 milhão da Odebrecht. O dinheiro seria para o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Yunes falou para a Polícia Federal que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório. Mas Funaro disse na delação que Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. De acordo com os procuradores, a atuação de Yunes como recebedor de propina em nome da organização criminosa não apenas era consciente, como também não foi a única conduta da espécie praticada por ele. E que não fosse esse o papel de José Yunes na organização criminosa, não haveria qualquer motivo para que a entrega fosse feita em seu escritório. José Yunes e Coronel Lima chegaram a ser presos em março na Operação Scala, que investiga se empresas do setor de portos foram beneficiadas por um decreto assinado pelo presidente Michel Temer em troca de propina. José Yunes e o Coronel Lima foram incluídos em denúncia apresentada no ano passado contra os ex-deputados do MDB Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures e o delator Lúcio Funaro
também foram denunciados. Todos são réus desde ontem, após a Justiça Federal aceitar a denúncia. O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foram investigados e denunciados no mesmo caso, mas a Câmara rejeitou a continuidade das investigações. O Palácio do Planalto declarou que as atribuições do coronel João Batista Lima Filho em campanhas do presidente Michel Temer sempre foram pautadas pela legalidade, lisura e correção. Segundo o Planalto, essa é uma acusação requentada e que tem como único objetivo manter campanha difamatória contra o presidente. Já o advogado do coronel Lima disse que só vai se manifestar após ter acesso ao teor da denúncia e que o coronel nega a prática ou participação em qualquer conduta irregular ou ilícita. A defesa de José Yunes disse que a denúncia não encontra respaldo em prova e que ele jamais recebeu dinheiro ilícito da Odebrecht ou de outra empresa. A defesa de Gedelvira Lima afirmou que o ex-ministro vai comprovar sua inocência em juízo. O ministro Eliseu Padilha disse que só vai se pronunciar nos autos. O MDB não quis se manifestar. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Operação Tirateima, que investiga pagamentos indevidos de empresários a políticos. A reportagem é de Camila Bonfim. A operação investiga as relações entre a empresa Hipermarcas e o MDB no Senado. A Polícia Federal diz que o foco da operação são doações de campanha a partir de contratos fictícios. Policiais foram atrás de provas em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. A pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, autorizou as medidas. A operação de hoje levou o nome de Tirateima, justamente porque os investigadores querem confirmar suspeitas que já estavam em apuração. Em delação, Nelson Melo, ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas, falou sobre doações políticas. Hoje a empresa se chama Ipera-Pharma. E nessa delação, ele relatou um repasse de 5 milhões de reais para a campanha ao governo do Ceará de Eunício Oliveira, do MDB, em 2014, por meio de contratos fictícios. Eunício é presidente do Senado e não foi alvo da operação de hoje. Em outra frente, Eunício é investigado no Supremo desde abril do ano passado, por causa da delação de Nelson Melo. Em fevereiro, o senador respondeu à Procuradoria-Geral da República que nunca teve qualquer relação com o delator ou com a empresa e que, como eram permitidas doações de empresas em 2014, apesar de não ter recordação de ter pedido contribuição para Hipermarcas, sabe que recebeu doação de forma oficial do mencionado grupo empresarial, conforme consta na prestação de contas. A assessoria do senador Eunício Oliveira disse que ele não foi alvo da Operação Tirateima, tampouco de pessoas ou empresas ligadas a ele. O MDB não quis se manifestar. A Ipera-Pharma disse que está colaborando com as investigações. Em nota à CVM, a empresa declarou que uma auditoria interna concluiu que despesas sem as devidas comprovações de prestações de serviços foram feitas por iniciativa própria do ex-executivo Nelson José de Mello e que a Ipera-Pharma não se beneficiou de qualquer ato praticado isoladamente por ele. 10 ministros tomaram posse hoje numa cerimônia coletiva no Palácio do Planalto. Eles substituem futuros candidatos às eleições de outubro. Uma reforma imposta pela lei eleitoral. Candidatos a candidatos tiveram que entregar seus cargos. Ministros técnicos ou sem indicação partidária foram apenas 4, mas inclusive eles chegaram com aval político. PRB e PTB mantiveram os mesmos ministérios. Outros 4 novos ministros são do MDB, partido do presidente. Nós não interrompemos a administração. Nós praticamente, ao escolhermos o ministério, nós mantivemos a mesma composição político-partidária, congressual. O arranjo da reforma mudou nomes, mas não mexeu nos feudos partidários da esplanada dos ministérios. Temer poupou até partidos que têm sido críticos de alguns projetos do governo, como democratas. Eles continuam com seus indicados no governo. Um agrado para não perder apoio no Congresso, necessário caso haja uma terceira denúncia contra o presidente. E também para tentar viabilizar a pretensa candidatura de Temer. A matemática da reforma teve também um viés de acomodação. Moreira Franco foi alçado da Secretaria-Geral para o Ministério de Minas e Energia.
Uma garantia de que Moreira manterá o foro durante tramitação do inquérito da Lava Jato a que ele responde no Supremo. O ministro Moreira Franco disse que atribuir a mudança de ministério à manutenção do foro privilegiado é intriga de adversário político. Sobre o inquérito no Supremo, Moreira Franco disse que não tem qualquer vínculo com os fatos apontados. A Globo transmite Real Madrid Juventus amanhã às 15:45 da tarde. E ainda hoje, o Jornal da Globo começa logo depois de estar no ar. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.